Gálatas capítulo 3. Eu vou começar no 23 até o 29. Diz assim: mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados para essa fé que de futura haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. De sarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendente de Abraão e herdeiros segundo a promessa. O texto está mostrando que cada um de nós fomos conduzidos a Cristo para um relacionamento diferente, para um relacionamento puro e verdadeiro. O relacionamento que havia antes pela lei era um relacionamento distante, era longe, era transitório. Mas o relacionamento que foi proposto foi um relacionamento puro e verdadeiro. Foi um relacionamento com o próprio Cristo. E esse relacionamento com Deus, ele nos torna herdeiro da promessa ao patriarca, pai da fé, Abraão. Nós dizemos que vivemos por fé. E o tema dessa mensagem é: se não vivemos pela fé, morreremos sem ela. E se morrermos sem esta fé, não há esperança. E nós precisamos estar trabalhando diuturnamente para que a fé em Deus, ela não seja algo distante, que não seja algo frio, mas seja algo intenso, puro e verdadeiro. E quando nós nos dedicamos à fé, e temos essa fé trabalhada em nossos corações, então nós somos herdeiro, nós temos uma herança. E a nossa herança, ela não é neste mundo. A nossa herança não é neste mundo. E se nós temos essa consciência, ou termos essa consciência, ela muda toda a nossa busca. Nós buscaremos mais questões de fé e não seremos mais imediatistas, como muitas vezes nós somos. Buscamos só algo imediato. Nós valorizaremos muito mais a nossa intimidade com Deus, buscaremos muito mais Deus do que as coisas terrenas. Quando nós temos essa consciência de que a nossa herança ela não é neste mundo, nós mataremos o nosso orgulho, que nós somos orgulhosos demais. Nós só não admitimos isso, mas nós somos orgulhosos. Também, se tivermos essa consciência, nós deixaremos de ser egoístas, pensaremos mais no próximo. E coisa rara está isso mesmo entre nós evangélicos, pensarmos no próximo. Essas coisas que buscamos aqui faz parte da vida, sim, mas a consciência de que temos uma herança garantida além desta vida fará toda a diferença em nossas vidas. Nós temos uma herança além deste mundo, e é por essa herança que nós batalhamos no nosso dia a dia, que nós estamos aqui hoje. É por essa herança
que nós deixamos de fazer ou fazemos determinadas coisas, é por essa herança. Só que essa é uma herança da fé. É só para aqueles que permanecerem fiéis até o fim. A nossa esperança, ela não pode ser somente aqui neste mundo. Se nós tivermos consciência disso, o nosso comportamento será diferente. E muitas vezes nós estamos vivendo a nossa vida cristã com um comportamento que não tem nada a ver com a vida cristã, com uma vida de fé. Muitas vezes o nosso comportamento é um comportamento comum, que qualquer um tem. A Bíblia diz assim: se te bater numa face, oferece a outra. Esse é um comportamento de fé. Mas quantos de nós, se tomasse uma bofetada numa face, ofereceria a outra? Quantos de nós? Então esse não é um comportamento de quem espera algo além dessa vida. Só que nós dizemos que esperamos algo além dessa vida, no céu. E isso só está ficando nas nossas palavras, porque as nossas atitudes não dizem isso. Nós no nosso cotidiano temos atitudes comuns de qualquer pessoa. E nós somos herdeiros do céu, da herança prometida ao pai da fé, Abraão, o qual foi perseguido por muito tempo pela nação judaica. E nós temos o privilégio de sermos herdeiros. Estamos vivendo um comportamento medíocre. Irmãos, o comportamento cristão, ele é todo pautado aqui, na palavra de Deus. Só que o nosso comportamento está pautado pela sociedade. Nós não temos mais um comportamento diferenciado, onde as pessoas que nos virem digam: aquele ali é crente, aquele ali é diferente, os negócios que ele faz é diferente. Só que nós estamos vivendo uma vida cristã meramente aqui na igreja. E nos nossos negócios, nós temos um comportamento diferente? E com os nossos vizinhos, nós temos um comportamento diferente? E nas nossas relações de faculdade, de colégio, de vizinhança, nós temos um comportamento diferente? Nós precisamos, irmãos, ter a consciência de que nós temos uma salvação que vai além deste mundo. Então a nossa esperança, ela irá transformar o nosso comportamento. Muitas vezes nós nos deparamos com irmãos que têm um comportamento que não tem nada a ver com a nossa fé. Só que esse comportamento revela qual é a sua esperança. E as pessoas não sabem disso. O nosso comportamento revela a nossa esperança. Se a nossa esperança é neste mundo, ou vivemos apenas neste mundo, ou se a nossa esperança vai além deste mundo, está nos céus. A nossa salvação, ela não está nos governos, não está na política, não está na prosperidade que teremos ou não, que temos ou não. A nossa esperança, ela é além deste mundo, ou a nossa salvação, ela vai além deste mundo. Ter essa esperança, ou ter essa consciência, ela muda as nossas perspectivas. Do que esperamos? Em quem esperamos? Por que esperamos? Quem esperamos? Nós precisamos ter uma consciência de que há uma salvação e de que o céu é real, para que nós possamos então mudar as nossas perspectivas. O que será do amanhã?
Muitas vezes nós só olhamos na questão política, financeira. O que será de amanhã dos meus filhos? Ó céus, ó vida. O que eu vou dar para os meus filhos no futuro? Estamos preocupados só com hoje, só com esse mundo? Estamos preocupados só com o que será do dia de amanhã? Não estamos preocupados em acertar a nossa vida com Deus mediante a palavra de Deus, para que um dia nós possamos estar no céu. Quem disse que nós vamos chegar nesse futuro que esperamos? Quem disse que nós vamos conseguir terminar os projetos que começamos? Nós precisamos dar mais valor para a salvação em Cristo, para que as nossas perspectivas, elas nos levem para um novo caminho, para um novo caminhar. Eu estava conversando hoje à tarde com a minha esposa. Hoje eu terminei uma série, de assistir uma série. Eu não sou muito de assistir filmes, séries, essas coisas. Não sou muito de assistir. Mas tudo que diz respeito à palavra de Deus, ao povo judeu, a nossa fé, eu tenho interesse sim. E aí eu vi uma série lá, eu já assisti algumas nesses últimos meses, algumas séries. E essa última que eu assisti, foram 60 capítulos. Eu comecei, acho que sexta-feira passada. E sabe o que me lembrou esta série? A série é Maria Madalena, na Netflix. Quem quiser assistir, pode assistir. Eu recomendo. Mas sabe o que me lembrou esta série? Eu venho assistindo algumas, né? Eu assisti esses dias o Nazareno, Ressurreição, é um filme. Assisti esse filme esses dias. E aí comecei nessa série aí. E eu senti nesta série a mesma sensação de quando eu estudei a Bíblia pela primeira vez. E a primeira vez que eu estudei a Bíblia, eu nunca tinha, apesar de eu vir de um lar cristão, eu só fui me interessar pela Bíblia no ano de 92. E no ano de 92 eu me despertei para isso e peguei a Bíblia pela primeira vez. Eu não pegava a Bíblia, eu era lembra da caixinha de promessa? Era a única coisa que eu lia da Bíblia, era da caixinha de promessa. Ia lá, tirava uma sorte, né? Salamé, mingue, esse aqui. E lia e saía. Mas em 92 foi diferente. Eu tive um despertamento e peguei a Bíblia pela primeira vez para ler. Em 3 meses eu li ela todinha, de Gênesis a Apocalipse, e nunca mais parei. Mas eu senti nesta série que eu assisti a mesma sensação, algo diferente. E sabe o que me chamou a atenção nessa série? Dá um spoiler aqui para vocês. Como que Deus age na vida dos homens. Os homens eram maus, e Jesus foi trabalhando com eles, nos 12, né? Foi trabalhando com eles, e foi trabalhando as arestas e aparando arestas. Mas me chamou a atenção que eles conseguiram transmitir algo importante no filme, que a sinceridade da transformação que Deus faz, é daquele jeito lá mesmo. E foi transformando, mas tudo real, verdadeiro. E o final eu pensei que ia ser de uma maneira, porque eu gosto sempre eu olho o início, eu gosto de saber o fim. Eu olhei o início e imaginei o fim, não era como eu imaginava, não, foi diferente. Mas me chamou a atenção isso, mas foi mais do que isso. Todos esses filmes que eu estou falando para vocês, inclusive desenhos que eu vejo com meu neto, sabe o que eu faço, gente? Eu deixo Deus trabalhar dentro de mim. Eu vejo lá e falo, como Deus é bom, como Deus é maravilhoso. Senhor, eu era assim, ó. Eu deixo Deus ir trabalhando comigo, e muitas vezes eu assisto um desenho e eu termino o desenho chorando, mas na presença de Deus, não por causa do desenho, por causa de Deus. E nós não deixamos mais, nós não temos mais essa perspectiva. Nós olhamos as coisas meramente como elas são.
Nós olhamos para esse cara, é um relógio, tem despertador, dá para ver a hora, tal, legal, né? A gente não olha assim, Senhor, muito obrigado por esse relógio. A gente não olha mais com a perspectiva de Deus para as coisas. Nós precisamos mudar a nossa visão para mudar a nossa percepção. Se nós não mudarmos a nossa visão, nós jamais mudaremos a nossa percepção. E tem um dito popular que diz assim: nada muda se nada mudar. Continuamos sempre os mesmos, porque nós não nos deixamos moldar pela palavra de Deus. Nós olhamos um filme meramente como um filme, nós olhamos um desenho meramente como um desenho. Se nós não tivermos uma percepção divina de algo além desta vida, nós continuaremos vendo o filme apenas como um filme, um desenho apenas como um desenho, uma série apenas como uma série, e não iremos sendo transformados por aquilo que Deus nos proporciona muitas vezes. Deus precisa ser o centro da tua vida, Deus precisa ser a tua perspectiva, Deus precisa ser o teu maior anseio. A palavra de Deus deve ser lâmpada para os teus pés e luz para o teu caminho, porque se não for assim, nada vai mudar, e nós continuaremos tendo o mesmo comportamento que temos cotidianamente. Qual é o testemunho que você tem dado para os teus filhos? Qual é o testemunho que você tem dado nos teus negócios? Qual é o testemunho que você tem dado no teu trabalho? Porque, gente, não tem coisa mais maravilhosa para mim, quando alguém, muitas vezes isso aconteceu e ainda acontece. Hoje eu trabalho com vendas na região, e essa semana que passou, alguém chegou e falou assim para mim: você é um vendedor diferente, você não mente. Gente, vocês não sabem como foi alegre, eu me alegrei com isso, eu não esperava ouvir isso, mas ele percebeu que eu não minto para vender, eu falo a verdade, me esforço para vender, mas não minto. Então eu me alegrou de ouvir isso, mesmo que foi meio em brincadeira. O que as pessoas estão dizendo de mim, o que as pessoas estão dizendo de você, o que as pessoas estão vendo em mim, o que as pessoas estão vendo em você. Qual é o teu comportamento? Sabe por quê, gente? No nosso comportamento nós refletimos Deus ou não. É através do nosso comportamento que as pessoas vão ver Deus ou não. Não adianta nada a gente falar, mas não ter um comportamento condizente com a palavra. Eu não estou falando do comportamento condizente com aquilo que a gente fala, porque a gente pode falar um monte de besteira e fazer um monte de besteira. É condizente com o comportamento. Não, o nosso comportamento tem que ser condizente com a palavra, e é disso que o mundo está em falta. O mundo está em falta de verdadeiros cristãos, o mundo está em falta de verdadeiros líderes que tenham um comportamento baseado pela palavra em tudo o que faz. Nós precisamos nos policiar para que a nossa profissão de fé não venha a ser meras palavras, que aquilo que nós falamos, nós possamos verdadeiramente crer e praticar, porque senão, irmãos, não valeu nada, nem o sacrifício de Cristo ali na cruz valeu alguma coisa para você. Então o nosso comportamento, ele diz muita coisa. Agora o 26, ele diz assim, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Então nós somos privilegiados, porque temos parte na herança do Pai da fé, pela nossa fé. E pela nossa fé, nós somos considerados filhos de Deus. Então é pela fé em Jesus Cristo que nós podemos ser considerados, ou podemos nos considerar filhos de Deus.
ser filho de Deus deveria satisfazer qualquer um de nós. Qualquer um de nós. Mas muitas vezes, somente ser filho de Deus não nos satisfaz. Nós queremos coisas. Nós queremos que nos entregue coisas na mão. Nós queremos fazer coisas que tudo que fizermos na obra de Deus é valioso demais. Mas não deveria ser isso que nos satisfaz. O que deveria nos satisfazer é o fato de sermos filhos de Deus, de podermos nos dizer que somos filhos de Deus. Então isso deveria nos satisfazer, e muitas vezes não nos satisfazem. E a nossa insatisfação, ela é causadora de muitos problemas no nosso convívio de irmãos, porque uma pessoa insatisfeita, ela não se satisfaz de só ela estar insatisfeita, ela vai importunar alguém também, e não adianta a gente dizer que não é assim, porque é assim mesmo. Nós somos maus, e se o nosso comportamento não for balizado pela palavra, será um mau comportamento também. Só que nós queremos, que nem dizia o pastor Rodrigo, enfeitar o pavão. Gente, nós somos maus e não adianta. Se nós não reconhecermos isso, nós não mudaremos a nossa realidade. E se nós não nos satisfazermos de sermos filhos de Deus, nada mais nos satisfará. Você pode, vamos supor, alguém tem eu queria ser pastor. Se a tua satisfação não estiver em Cristo, você pode ser pastor, vai ser um pastor insatisfeito. Eu gostaria de ser músico, tocar na igreja. Se você não se satisfizer com Cristo, você vai ser um músico insatisfeito. Porque se Cristo não te satisfaz, nada mais vai te satisfazer. Você pode fazer o que você quiser, a maior obra da face da terra, não vai te satisfazer. Porque a única satisfação que nos satisfaz é sabermos que somos filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Então é isso que nós precisamos lutar, porque é nessa posição que nós precisamos chegar, pela fé sermos filhos de Deus. Mas o 27 diz assim: porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Então, pelo batismo, e o que é o batismo? O batismo, ele é a obediência à palavra. Então vou traduzir: pela obediência à palavra de Cristo nos revestimos. Melhorando ainda, só podemos ser revestidos de Cristo se obedecermos. O nosso comportamento, ele diz se somos satisfeitos de ser filhos ou não. O nosso comportamento diz se estamos na obediência da palavra ou não. Vocês percebem o valor do nosso comportamento em relação à nossa fé? Agora, esses dias eu falei que nós fomos com o Fernando levar o carro para fazer uma revisão, e fomos levar o som também, né? Foi o mesmo dia? Foi, né? Como o carro estava na revisão, a gente ficou esperando e pegamos um Uber, e eu estava desesperado por uma oportunidade para evangelizar aquele Uber. Mas se não fosse Cristo estar me movendo aqui, eu não teria esse desejo, eu não procuraria uma maneira, e o Uber, o rapaz não abria a oportunidade, até que eu vi um rosário, ali no negócio do carro, e aquilo me deu um start. E aí eu falei para ele: eu vejo que o senhor é um homem de fé.
Foi porque eu também sou. Para começar uma maneira de evangelizar ele. O nosso comportamento. Você tem esse desejo de evangelizar os teus amigos, teus familiares, aqueles que te rodeiam, aqueles que convivem com você, os teus amigos? Você tem esse desejo de evangelizar? Irmãos, eu tenho desejo de evangelizar até na correção dos meus filhos, do meu neto, nas minhas conversas com a minha esposa, eu tenho desejo de evangelizar. Porque não adianta eu falar para eles de Cristo se o meu comportamento for diferente. E muitas vezes, eu diria na maioria das vezes quando converso com os meus filhos, eu pergunto para ele: o pai faz assim, não é assim que eu pergunto, filho? É assim que o pai faz? O pai já fez isso? O pai faz aquilo, aquele outro? Porque não adianta eu falar para ele se o meu comportamento não for condizente. E a resposta, porque eu pergunto, mas eu quero a resposta. E a resposta: não, pai, o senhor não faz assim, ou o senhor faz assado. Porque não adianta eu falar para eles daquilo que eu não faço. Nós não temos mais cristãos hoje comprometidos, ou temos poucos cristãos hoje comprometidos. Que Cristo seja a tua maior satisfação, que ser filho de Deus, que ser herdeiro dos céus, seja a tua maior satisfação, que a tua obediência seja mostrada no teu comportamento. Nós precisamos nos revestir mais de Cristo. Quando nos revestimos de Deus, nós somos fortes para resistir qualquer situação. Também somos fortes para resolver qualquer problema. Agora, problema nenhum deveria ser motivo para nos enfraquecer na fé. Problema nenhum. Por quê? Porque nós somos revestidos de Deus. Então, se somos revestidos de Deus, nós somos capazes de suportar qualquer problema. O 28 diz assim: Dissarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois em Cristo Jesus, sois um em Cristo Jesus. Então em Cristo não há acepção de pessoa. Em Cristo não há. Por quê? Porque nós somos um povo só, e herdeiros do mesmo céu. Quando começamos a ver problemas na nossa comunhão, na nossa convivência cotidiana, nós nos tornaremos um problema. Mas isso é certo que ninguém vai chegar a dizer assim, ó: ah, irmão, você está sendo problema. E nós estamos com outro problema também na comunhão: a sinceridade, a verdade. Muitas vezes o irmão precisa saber: olha, você está errado, não age assim, não faça assim, você está errado. E nós, querendo fazer política de boa vizinhança, estragamos o irmão. Ou muitas vezes, por medo de perder o irmão ou a amizade dele, passamos a mão na cabeça. Nós não devemos fazer isso, irmão. Nós devemos ser verdadeiro. Seja assim, sim, não, não. Se está certo, está certo. Se está errado, está errado. Isso é amor. Por mais que a gente ame nosso irmão, passar a mão na cabeça não vai ser amor. Nós estamos apenas bajulando. E Deus detesta os bajuladores. Então nós precisamos ser verdadeiros, sem acepção. E quando nós não temos essa consciência, por certo iremos errar, iremos estar longe de uma vida de fé, passaremos a viver apenas uma religiosidade morta e vazia. Será que nós temos consciência hoje de que estamos sendo conduzidos a Cristo e conduzido por Cristo ao céu? É para o céu que você está sendo conduzido mesmo?
Você tem essa consciência? Isso é verdade na tua vida? É para o céu que você está indo mesmo? É Cristo que está te conduzindo? Porque se é Cristo que está te conduzindo, é para o céu. Agora, se não for Cristo que está te conduzindo, não é para o céu que você está indo. A vida de fé, ela precisa ser prática, ela precisa ser real, ela precisa ser o nosso cotidiano. Deus quer de nós um relacionamento íntimo, puro e verdadeiro. A vida de fé, ela não é abstrata apenas. A vida de fé, ela pode ser uma realidade no meu e no teu cotidiano. Que o Senhor nos ajude a viver por fé, porque se morrermos sem ela, estaremos perdidos.